Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a revisão dos assuntos de ciências para a nossa avaliação da terceira unidade. Nesta unidade, nós estudamos sobre nutrição das plantas e dos animais e também reprodução das plantas e dos animais. Então, nesta revisão, nós vamos ver como é que as plantas adquirem seu alimento, como os animais adquirem seus alimentos e como tanto as plantas como os animais se reproduzem. Na pergunta 1, eu afirmei o seguinte: Deus, em sua infinita sabedoria, ordenou os seres vivos que se reproduzissem e enchessem a terra. Vimos isso lá em Gênesis e vimos a importância da reprodução para o nosso planeta. De acordo com o que estudamos, defina o que é extinção. Então, veja só, nós vimos que Deus, ao criar o mundo, Ele deu aos seres vivos e a todos os animais uma ordem para que eles crescessem, se multiplicassem e enchessem a terra. Então, de acordo com isso, nós vamos dizer o que é extinção e vamos dizer o que é um desequilíbrio ecológico. Extinção. Extinção é quando uma espécie não se reproduz como deveria. Então, sua população vai diminuindo lentamente até desaparecer. E nós temos no Brasil e no mundo milhares de animais que já entraram em extinção, que não tem mais essa espécie animal no planeta. E o que é um desequilíbrio ecológico? É o contrário da extinção. É quando uma espécie ela se reproduz descontroladamente, ou para mais ou para menos. Quando ela se reproduz para menos, dá extinção. E quando ela se reproduz para mais, descontroladamente, muita reprodução, então o número de indivíduos aumenta demasiadamente. E esse aumento demasiadamente, nós podemos dizer que eles vão causar uma praga, que nós chamamos de praga urbana. Dentre eles nós podemos ter o quê? Os gafanhotos, que vimos há pouco tempo, que invadiram a Argentina e estavam chegando no Brasil. Vemos também formigas, pombos. Então, esses animais, eles podem se reproduzir descontroladamente, causando pragas. E eles são prejudiciais tanto à vida das pessoas quanto ao meio ambiente. Na pergunta 2 tem o seguinte: as pessoas no passado, elas buscavam respostas para muitas questões. Hoje em dia, nós temos muitas pesquisas, já se passou muito tempo, então muitas respostas nós já temos, mas no passado não era assim. Eles tinham muitos questionamentos, e esses questionamentos, eles não tinham onde buscar a solução deles, como por exemplo, como surgem as plantas no alto da montanha? Eles não sabiam. Como surgem os bichinhos dentro das goiabas? Os vermes dentro das pessoas? Os vermes na carne podre? Então, eles ficavam sem saber o que fazer e como responder essas perguntas. Então, eles faziam experiências. E nessas experiências, eles tentavam resolver esses questionamentos. Então, veja só, então o que foi que os estudiosos da época fizeram para responder? E o que se destaca? Veja só. Então, para responder todos esses questionamentos e outros questionamentos que vieram depois, eles elaboraram hipóteses. O que é hipóteses? É quando diz assim, ó, eu acho que é isso. É uma hipótese. Então, é o eu acho. Mas a hipótese, ela não ficou somente aí, no achismo. Então, eles tiveram que fazer experiências e com essas experiências eles iam provar ou refutar ou descartar a
hipótese que eles haviam feito. Então, primeiro, eles faziam as hipóteses. E dentre essas hipóteses, a que mais se destaca é a origem dos seres vivos. Então, a origem, como é que se originou os seres vivos? Era uma hipótese que eles tinham. E aí vieram experiências para provar essa existência dos seres vivos. Dentre essas experiências, nós temos duas. No caso, eles tiveram duas hipóteses quanto à existência dos seres vivos. A primeira hipótese foi a hipótese da geração espontânea ou abiogênese. O que é essa geração espontânea ou abiogênese? É a ideia que os seres vivos surgiram naturalmente a partir da matéria inanimada, da matéria sem vida. Esse pensamento, ele foi defendido desde a antiguidade até meados do século 17, 16, 17, por aí. Então, olha só, essa geração espontânea ou abiogênese, eles acreditavam que o ser vivo podia vir do nada. Como, por exemplo, eles acreditavam que lá do fundo da lagoa, daquela lama, daquela coisa lá, poderia surgir alguns animais. Eles também acreditavam que da sujeira poderia vir um rato. Então, eles acreditavam que os seres vivos poderiam existir do nada. Como a gente vê que alguns cientistas até hoje ainda acreditam que o ser vivo veio de uma explosão. Veio do nada. Então, isso se chama geração espontânea ou abiogênese. E eles também, existiam pessoas que defendiam essa biogênese, pessoas de renome, cientistas. E dentre esses cientistas nós temos Aristóteles, temos Agostinho e René Descartes. E o mais assim deles foi o João Baptiste van Helmont. Ele acreditava tanto nessa teoria que podia vir do nada, que ele chegou a inventar uma receita para produzir ratos. E isso não é engraçado? Ele pegou, botou lá uma camisa suja, botou algumas sementes, tudo lá e deixou lá, ao léu. E aí, com o tempo, apareceram um monte de rato neste lugar que ele colocou. Só que ele esqueceu de deixar em um lugar fechado. Deixou em um lugar aberto. E aí o que aconteceu? Os ratos que estavam em outros ambientes, vendo sujeira e comida à vontade, eles vieram se alimentar daquilo. Mas esse cientista não. Ele acreditou que os ratos surgiram do nada. Geração espontânea. Abiogênese. Ele surgiu da comida podre e da comida e da sujeira que estava lá. Então, isto é abiogênese. E quem era que defendia isso? René Descartes, Agostinho, Aristóteles e esse João Baptiste. Eles eram os três precursores disso daí. Só que, como eu falei no começo, existem duas teorias. A teoria da geração espontânea, que é a biogênese, e também tem aquela que é biogênese. Biogênese. Biogênese foi o pensamento que um ser vivo só podia vir de outro ser vivo por meio da reprodução. É o que a gente acredita, que um rato só pode vir de outro rato, que uma formiga só pode vir de outra formiga, que nós só podemos vir de uma outra pessoa. Então, isso é biogênese. Um ser vivo precisa de outro ser vivo para se reproduzir. Então, essa é biogênese. Os pensadores, assim como na abiogênese, existiam também pensadores naquela época que já defendiam a biogênese. Quem eram eles? Veja só, Francisco Rede. Esse Francisco Rede, ele chegou a realizar experiências com moscas e ele provou que o bicho na carne podre, eles nada mais eram do que os vermes das moscas
em metamorfose. Então ele provou isso daí, que os vermes da carne podre, eles não iam surgir do nada assim. Eles surgiram porque as moscas antes pousaram nesta carne podre. E um outro também que defendeu essa biogênese foi Louis Pasteur. Esse Louis Pasteur, ele afirmou que nem mesmo os seres microscópicos, aqueles, que nós não conseguimos ver a olho nu. Então, até esses seres microscópicos bem pequenininhos, eles poderiam surgir do nada. Então, nem eles podiam surgir do nada. E ele defendeu suas ideias com a frase, uma frase que dizia assim, omni vivum ex vivo, que significa, tudo que é vivo provém de um ser vivo. Então, Louis Pasteur, ele defendeu essa ideia de que todo ser vivo precisa de outro ser vivo. E hoje, esta teoria já está formada, que um ser vivo só pode vir de outro ser vivo. Agora não é mais teoria, né? Agora já é fato e é verdade. Aí nós podemos ver que a partir disso aí, de toda essa reprodução, de toda essa biogênese, nós temos uma diversidade. Essa diversidade é o quê? O grande número de animais, o grande número de plantas que habitam, que estão no planeta Terra. São o grande número de animais que habitam diversos ambientes e também a variedade de quê? De espécies com diferentes formas, tamanhos e cores, que é a diversidade. Imaginem só, se todo mundo fosse igual, se todos os animais fossem iguais, se todas as plantas fossem iguais, aí não teria diversidade. Então, a diversidade significa o quê? As diferenças. Um é de uma cor, outra é de outra. As plantas, umas têm flores, outros não. Os animais, alguns nadam, alguns voam. Então, isso é diversidade que nós temos hoje em nossos dias. Aí, essa diversidade, ela vem através da reprodução. E a reprodução, ela pode ocorrer de duas formas. A reprodução bissexuada e a reprodução assexuada. A reprodução bissexuada é aquela reprodução mais comum e envolve dois indivíduos de sexos diferentes. Então, o nome já vem dizendo, bi. Bi significa dois. Então, bissexuada precisa de dois sexos, masculino e feminino. E que é uma fêmea e um macho. Ambos, eles apresentam órgãos reprodutores diferentes, que produzem células reprodutoras diferentes. No caso do macho, ele produz os espermatozoides. E no caso da fêmea, produz os óvulos. Então, os dois são diferentes para formar uma única espécie. Então, é chamada de bissexuada. Veja só. E com isso, nós podemos ver que o macho, os espermatozoides, a fêmea, óvulos. E também, quando um espermatozoide, ele se encontra com o óvulo, o espermatozoide penetra no óvulo, ou seja, ele entra dentro do óvulo. Quando acontece isso, dá origem à fecundação. A fecundação é a geração de uma nova espécie semelhante a ela. Como, por exemplo, o espermatozoide do gato se encontra com o óvulo da gatinha. Os dois óvulos, o óvulo se encontra com o espermatozoide. Então, este óvulo, ele fica fecundado, é a fecundação. Então, dali vai surgir um outro gatinho. Então, cada espécie tem o óvulo e tem o espermatozoide, quando for macho e fêmea. Quando existe a fecundação, ela também pode ocorrer de duas formas.
A primeira forma é a forma interna. Interna é aquela que acontece dentro. Já está dizendo, ó, interna, dentro. Interna, dentro do corpo da mãe. E a fecundação externa é aquela que acontece fora do corpo da mãe. Como, por exemplo, um ovo. Um ovo, a fecundação vai acontecer, mas ela vai acontecer fora da mãe. Já o gato, ela é interna. Ela vai acontecer dentro do corpo da mãe. Então, interna, dentro. Externa, fora. Agora, nós vamos ver a fecundação assexuada. A fecundação assexuada, ele não precisa de 2 seres para se desenvolver. Apenas um ser é suficiente para isso. E aí nós temos vários exemplos dele. Temos a reprodução por partenogênese. Essa reprodução por partenogênese, a fêmea é capaz de gerar filhotes sem a participação do macho. Isso acontece com certas espécies de vermes, também de insetos e de crustáceos. Como, por exemplo, nos insetos, nós podemos ver a abelha. A abelha, ela não precisa do macho para se desenvolver. A formiga também não precisa do macho para se desenvolver. Existem alguns crustáceos e alguns vermes também que não precisam. A reprodução por brotamento, o nome já tem dizendo, ó, brotar. Um animal adulto, ele produz um broto e este broto cresce ligado a ele. Depois, esse broto separa-se do corpo da mãe e aí ele passa a viver sozinho. Isso é a reprodução por brotamento. Ele largou do corpo da mãe e foi viver sozinho, dando origem a outros seres. Já a reprodução por fragmentação é aquela em que o corpo do animal se divide em vários pedaços e cada um deles pode formar um indivíduo completo. Dentre eles nós temos o quê? Ou eu esqueci de dizer, ó, na letra B, o exemplo dali é a hidra. A hidra, ela é um animal marinho que está lá dentro da água. Do ladinho dela nasce um broto. E quando aquele broto está maduro, sai dela, solta dela e vai viver sozinho. Já na reprodução por fragmentação, o animal, ele pode ser dividido em vários pedaços. E cada pedacinho dele vai dar origem a outro semelhante a ele. Aí temos como exemplo a estrela do mar. A estrela do mar, ela tem as 5 pontas. Se uma ponta daquela que é chamada de braço, se um bracinho daquele ao se deslocar, aquele braço vai dar origem a outra estrela do mar. E um outro exemplo também é a plenária. A plenária, ela é um animal que também, quando ela é cortada em vários pedaços, com o tempo esses vários pedaços vai formar, cada pedacinho vai formar uma nova planária. Esse, então, é a reprodução por fragmentação. No número 11, eu coloquei o relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1, quando for reprodução bissexuada. Número 2, reprodução por partenogênese. Número 3, por brotamento. Número 4, por fragmentação. Número 1, como bissexuada nós temos aí os gatos, os elefantes e os pássaros. Esse é por bissexuada. Aí temos, ó, reprodução por partenogênese. Eu não coloquei nenhum por partenogênese aí. Mas tem o número 3, reprodução por brotamento. Por brotamento, eu coloquei a hidra. Então, hidra é por brotamento. E 4, reprodução por fragmentação. Eu coloquei 2. Coloquei a estrela do mar e planárias. Planária, que é este animal que pode ser dividido. Então, na resposta de vocês, ficou 3, 1, 4, 4, 1, 2.
Agora, pense bem e responda. Número 12. Todas as plantas, elas fabricam seu próprio alimento. Nós já vimos isso. As plantas não precisam que alguém dê alimento para ela. Ou seja, os animais, eles vão à busca do alimento. Nós vamos em busca do alimento, mas as plantas não. Elas fabricam seu próprio alimento. Esse alimento da planta é a fotossíntese. Do que a planta necessita para se desenvolver? A planta necessita de 3 coisas: água, ar e luz. Por quê? Da água, ela vai retirar a água do solo, ela vai precisar do ar, que é o gás carbônico, e ela vai precisar da luz. Então, esses 3 ingredientes são aqueles que ela vai precisar. Ó, eu não coloquei solo, porque tem aquelas plantas que são plantas aquáticas, então elas precisam da água. Tem aquelas também que são aéreas, que nascem sobre outras plantas. Então, elas não precisam, todas elas não precisam do solo, somente algumas. As partes de uma planta. Existem plantas que são completas e existem plantas que são incompletas. As plantas completas são aquelas que contêm raiz, caule, folhas, flores e frutos. Esta é a completa. Mas tem aquelas que não têm frutos, como a roseira. Tem aquelas que não dá frutos, como é o caso daquele cheio de espinho. Tem também o cogumelo, que também não tem. Então a gente vê que tem vários tipos de plantas e algumas são completas e outras não. A planta, ela precisa tirar do solo o seu ingrediente principal, que é a água. Então, as raízes, ela vai absorver, ela vai absorver a água para se alimentar. Absorver da onde? Do solo. Então, do solo, ela vai absorver a água, as raízes. E vocês podem ver, que tem raiz nas plantas aquáticas, tem raiz naquelas plantas que vivem sobre outras plantas. Então, a raiz, ela serve para tirar esta água que ela necessita para sobreviver. E interessante, as plantas, elas também respiram e transpiram. Isso, elas inspiram e expiram. Elas inspiram o gás carbônico. Então, este gás aí, elas inspiram o gás carbônico. E elas expiram o oxigênio. Então, pega o gás carbônico e solta o oxigênio. Uma planta, ela realiza a fotossíntese quando está na presença da luz. Então, a luz, a planta utiliza a luz para fabricar a fotossíntese. Mas só é a luz que é necessário? Não. É necessário a água e o ar e a luz. Então, a planta, ela pega esses 3 e na presença da luz, ela fabrica o seu alimento, que é a fotossíntese. No número 13, agora responda com atenção o que são vasos condutores. Vasos condutores são os caninhos por onde passam a água no interior do tronco e leva essa água às folhas. O que são animais ovíparos? Animais ovíparos são aqueles animais que põem ovos. E dentre eles nós podemos ver o quê? A galinha, o pássaro, a pata. Então, vários tipos de animais são ovíparos. Ao contrário dos ovíparos, são os vivíparos. Vivíparos são aqueles que se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Então, os ovíparos são aqueles que se desenvolvem dentro dos ovos e eles colocam ovos. Já os vivíparos são aqueles que não colocam ovos e eles se desenvolvem o tempo todo dentro da barriga da sua mãe. O gato, o cachorro, o elefante, eu, você e tudo mais. Nós já vimos também que quem foi Louis Pasteur.
Louis Pasteur, ele foi um cientista que ajudou a invalidar a teoria da geração espontânea, quando ele disse que todo ser vivo só vem de outro ser vivo. Ele então provou que existe biogênese e não abiogênese. Apesar disso, nós temos muitas plantas. E estas plantas, algumas delas dão sementes. Essas sementes, por sua vez, algumas delas precisam de métodos drásticos para acordar e germinar. Um exemplo disso é a semente da baba-timão. É preciso mergulhá-la em ácido sulfúrico por até 15 minutos. Temos também a semente flamboyante, que é preciso deixá-la imersa em água quente a 80 graus Celsius por 15 minutos. A semente do ipê felpudo, é preciso submergi-la em água parada por 15 horas. E o jatobá, é preciso raspar em uma superfície áspera com o cimento ou como uma lixa. Essas são as sementes que precisam de métodos drásticos para se desenvolver. Existem alguns animais que eles são criativos na hora de capturar a sua presa. Esses animais, eles usam métodos interessantes para ter o seu alimento. Exemplo deles nós temos as aranhas. As aranhas, elas fabricam as suas teias. Essas teias são armadilhas perfeitas para os insetos, porque os fios são fortes, resistentes, elásticos e tem uma espécie de cola que prende o animalzinho quando entra nele. O peixe arqueiro é outro animal criativo. Esse peixinho, ele tem uma ótima pontaria. Ele enche a boca de água. E esta água ele cospe em um inseto ou outro animal que está na superfície. Assim, o animal atingido cai na água e o peixinho, muito esperto, vai e se alimenta desse inseto que caiu na água. Um outro deles é o camaleão, que a gente conhece muito bem. Além dele mudar de cor para se disfarçar, ele tem outra arma secreta, que é a língua. A língua que pode até ser maior que o corpo. Então, a língua do camaleão pode ser até maior do que o corpo. Então, ele pode usar essas duas coisas. Ele pode usar a sua cor e ele pode usar a sua língua para atrair os insetos para ele se alimentar. Nós já vimos também que alguns animais podem se tornar pragas. Quais são eles? As baratas, os pombos, os pernilongos, os gafanhotos. Então, praga, ó, tem muito e aí virou praga. Outra coisa, existem animais que eles vivem até morrer com seus parceiros. Eles nunca se separam dos seus parceiros. Aí nós podemos dizer, ó, que esses daí pode ser aquela frase assim que o padre diz assim, ó, até que a morte os separe. E esses animais são o quê? São os papagaios. Eles só têm uma ou um parceiro durante toda a sua vida. Também as corujas e os cisnes. Então esses é até que a morte os separe. Então veja só, esta foi a nossa revisão de ciências. Toda atividade foi revisada. Estudem com atenção e ó, beijos e até a próxima.